O Bosque da Princesa, um dos mais belos e tradicionais pontos turísticos de Pindamonhangaba, foi o tema da 4ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico da cidade. Criado em meados do século XIX, o Bosque da Princesa que conhecemos hoje já teve outros nomes ao longo de sua existência, conforme explica Karina Lacorte, diretora do Departamento de Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba. O Bosque da Princesa, ele é patrimônio cultural do município pela Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 215. Além disso, ele também pode ser considerado um patrimônio ambiental, além de toda a sua história. Quando a gente fala de patrimônio cultural, é algo que reúne mais de um elemento, e nesse caso o ambiental, o histórico, envolvendo a própria história do desenvolvimento do Brasil. Hoje em dia nós estamos no Bosque da Princesa, todo mundo conhece como Bosque da Princesa, ele é muito conhecido pela população, mas em pouco mais de 300 anos de história ele já teve alguns nomes. Aqui, quando ainda era Pindamonhangaba indígena, nós não sabemos o nome indígena que ele levava, mas quando os sertanistas, que nós conhecemos como bandeirantes, começaram a sair da capitania, que é a cidade de São Paulo hoje em dia, para fazer a exploração das Minas Gerais, eles já usavam aqui como porto, então a gente começa a ter os primeiros registros históricos, aí no século XVI, já como Largo do Porto. O que se conta na história é que as embarcações saíam da região de Jacareí e desciam pelo rio para chegar nessa região, atracar aqui e subir para as Minas Gerais. Depois ele ficou muito tempo sendo conhecido como Largo do Porto, até quando Dom Pedro I proclama a independência com a sua guarda de honra de Pindamonhangaba e por um curto período de tempo ficou conhecido como Largo do Ipiranga, em homenagem a isso. Depois disso, ele voltou a ser Largo do Porto, porque alguns barões do café e de pessoas que negociavam sacas de café, eles resolveram formar a Companhia de Navegação de Pindamonhangaba, para que daí os tropeiros. Então a gente já passou pelos índios, passamos pelos bandeirantes, depois os tropeiros utilizando. Quando a estrada de ferro, hoje em dia Central do Brasil, que na época era Dom Pedro II, começou a funcionar e deixou de ser conhecido Largo do Porto, e também, daí, de novo, por um período curto de tempo, ficou conhecido como Praça Cidadão Cornélio Lessa, que era uma pessoa muito importante na cidade, um líder político, até quando, nos anos 50, existe essa correção histórica, vamos dizer assim, porque durante mais de 150 anos, aqui ficou conhecido como o Bosque da Princesa, porque nós temos a ata da Câmara Municipal de 10 de dezembro de 1868, que é a primeira vez que se fala, vamos construir um bosque para a Princesa Isabel na sua visita. Então ele quase, durante mais de 100 anos, ele fica sendo conhecido como Bosque da Princesa. Em 1952 corrige-se esse detalhe e nomeia-se finalmente o Bosque da Princesa, com as instalações como nós conhecemos hoje em dia, como parquinhos sanitários e o gradil. Então ele tem é uma região que tem uma significância muito grande para o que era a paragem de Pindamonhangaba, Vila Real, né, Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, e depois o município, chegando até hoje. Importante esse evento para destacar um pouco e contar um pouco dessa história, para que a população conheça e ajude principalmente na preservação desse local que é histórico para a cidade. O Bosque da Princesa, hoje em dia, ele tem muitos elementos históricos que as pessoas desconhecem, como, por exemplo, a gente ainda tem as ruínas do Atracadouro, que ficam perto dessa região onde a gente está. A gente tem um relógio do sol, muita gente acha que é uma escultura contemporânea, é um relógio do sol, assim como é um fato que, como patrimônio histórico e cultural, ele passa por descaracterizações, né? Hoje em dia, muitas pessoas encaram que aqui deveria ser tratado como um parque, mas precisa se lembrar da verdadeira função dele, que é um bosque. Um bosque tem diferentes aspectos paisagísticos do que uma praça ou do que um parque. Então fazer isso que o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico está fazendo, da difusão dos patrimônios, é justamente para que as pessoas entendam o que é aquilo no contexto do município. Importante a presença real do Brasil aqui no evento? Nós temos hoje, agraciando o evento, a presença, né, de um membro da família Imperial e Real do Brasil, bisneto da Princesa Isabel, aquela que nomeou um bosque que é tão importante para o município. Então é uma presença lúdica, né? Muitas pessoas ainda perguntam, mas ainda tem príncipe no Brasil? Ainda tem príncipe, ainda tem casa imperial no Brasil, só não estamos num regime monarquista. Mas o príncipe ainda existe, ele ainda tem essa representatividade. Ele nos contou detalhes da Princesa Isabel como chefe de Estado, que é sensacional. Eu
pessoalmente desconhecia, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Então, olha como a difusão é profunda, né? Então, a gente vai falar de um bosque e a gente entende a questão até de como os nossos chefes de Estado já orquestraram no país, né? Para rememorar tempos de outrora, o evento teve a presença ilustre do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, da pró-monarquia Casa Imperial do Brasil. Sua Alteza Imperial e Real do Brasil contou um pouco da trajetória da monarquia no país, destacando fatos importantes da história que ligam Brasil e Portugal. Dom Bertrand enfatizou a importância desse tipo de evento para a difusão e conhecimento da história, principalmente para os mais jovens. Aqui é o Parque das Princesas. Ninguém imaginaria chamar isso aqui o Parque da Filhinha da Primeira Dama, mas sim a Parque das Princesas, que era aquela princesinha encantadora que é a Princesa Isabel, e que teria sido uma grande chefe de Estado. A importância desse evento é exatamente reavivar aqui na população de Pindamonhangaba, que é uma cidade muito tradicional, o gosto pela sua história, e nas crianças despertar o interesse e a curiosidade pela história, porque um povo que não preza a sua história não é digno desse nome. Todas as nações procuram se reavivar a memória, procuram se cultivar os nossos heróis, etc. Aqui no Brasil, infelizmente, é o contrário. Inclusive uma orientação recente do Ministério da Educação para acabar com os cursos de História nos colégios, o que eu acho uma verdadeira barbaridade. Eu vi o senhor falando nessa parte da história, o senhor contou um pouco aqui da história, né, da família real aqui no Brasil, no início do Brasil. Exato, mostrei como a história do Brasil está intimamente ligada com a história da família imperial. Como o senhor vê hoje em dia a monarquia aqui no Brasil convivendo junto com o presidencialismo? A monarquia foi abolida em 1889, infelizmente. Mas hoje em dia não é nenhum brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Pelo contrário, a pessoa está farto com essa politicagem da República. E como que a família imperial aqui no Brasil hoje vive com isso? Nós vivemos com a consciência que nós temos uma missão histórica que nos depende bem no Brasil. Porque ser príncipes é ter consciência de uma missão junto ao seu povo. O quarto encontro extraordinário do Conselho de Patrimônio Histórico ainda teve especialistas falando sobre o Rio Paraíba do Sul, sobre a importância de conservação das áreas naturais da cidade e também sobre os aspectos ambientais do Bosque da Princesa. A parte cultural da noite ficou por conta dos alunos do Projeto Guri. Crianças e jovens dos polos de Moreira César e Araretama tocaram às margens do Rio Paraíba do Sul para um público seleto, incluindo o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Para o presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Gustavo Tottero, a noite foi proveitosa, com o Conselho cumprindo aquilo que dele se espera. Foi bem interessante a pauta, novidade para a cidade. Foi um sonho realizado no final de ano do Conselho. O Conselho conseguindo resgatar a história da nossa cidade, né? Que era a rotina da família imperial, passar por Pindamonhangaba na época dos barões, a frequência contínua desde Dom Pedro II. Então, o Conselho ele continua nesse trabalho de resgatar e começar a reviver. Nosso trabalho é esse. Espero que no ano 2016 venha com mais força. As pessoas, os munícipes começam a entender que a gente tem que valorizar a nossa história, porque é o alicerce para o nosso futuro. E que 2016 seja um ano repleto de novidades. Tottero também enfatizou que para 2016, novas reuniões irão destacar outros pontos históricos da cidade, dizendo que a Estrada de Ferro Campos do Jordão é um destes locais. A gente está em conversa com a Estrada de Ferro Campos do Jordão para fazer um trabalho de difusão. A gente entende quanto o Conselho que Campos do Jordão valoriza muito, né, a questão da Estrada de Ferro. Pindamonhangaba tem que começar a valorizar. Emílio Ribas, que é o patrono da saúde no estado de São Paulo, uma pessoa que teve essa visão fantástica de transportar, de levar as pessoas doentes para Campos do Jordão para buscar um melhor tratamento. Então a gente tem que começar a difundir isso na cabeça dos jovens, das crianças, para que isso se venha a perpetuar.
Então, em 2016 a gente vai ter difusões bonitas da cidade. Dentro do Conselho, umas pautas, né, de prerrogativa, quanto que é o mercado municipal, a Igreja São José, a Palacete 10 de Julho, que são trabalhos fixos, comissões fixas dentro do Conselho. Então, um Conselho ativo que está trabalhando, convida as pessoas, a sociedade de Pindamonhangaba a vir participar, nos apoiar, aproveitar a oportunidade que a Prefeitura Municipal dá total apoio à questão da difusão do patrimônio histórico do município, a questão da preservação. Sabemos, lógico, que tem leis que a gente tem que trabalhar e fazer um estudo em cima para não atropelar nada, né? Então tem que ter um certo cuidado para que não possa, de uma maneira transparente também, que a gente possa transformar, repassar essa informação aos munícipes. Então, 2016 a gente tem um foco, um objetivo já, né? E convidamos a população a participar mais. Final de 2015 está fechando com chave de ouro. Agradeço a Promonarquia pela visita do Príncipe Imperial do Brasil. Espero que no ano que vem ele venha visitar mais novos projetos, prestigiar a cultura, a cidade, entre outros assuntos.